Hello people! Então nesse vídeo eu vou te contar um segredo para você entender o inglês falado. Então se você quer saber como entender melhor algum nativo, alguém que fala no inglês, você vai ter que ver esse vídeo. Mas veja até o final que tem várias dicas interessantes aí para você entender melhor o inglês e desenvolver o seu speaking e o seu listening, tá bom? Então aguarda aí depois da vinheta. Let's go, people! Vamos lá então, sem mais delongas aí para os segredos aí para você entender o inglês falado. E para você entender o inglês falado melhor, o segredo é você conhecer as WH questions, né? Então, quais são essas WH questions? São perguntas, né, que se fazem no inglês, palavras que se usam para fazer perguntas, tá? Então, por que, como, onde, qual. Então, como que identificar essas perguntas? Vou te explicar como que elas funcionam e mais pro final do vídeo eu vou te falar como que isso pode te ajudar realmente a desvendar o inglês falado de um nativo, tá? Que fala ou o inglês britânico, ou o inglês americano, ou qualquer outro sotaque. Fica muito mais fácil, tá? Então vamos lá. Vamos começar então pela primeira WH question. W porque W é W e H é H, tá? Então, palavras, questões com W ou H, tá? A primeira que eu vou explicar aqui é what, tá? What quer dizer o que ou qual, beleza? O que ou qual. E aí o que acontece? Vou te dar dois exemplos, ó. Mais simples. What's your name? Tá? Qual é o seu nome? Tá? Então, what's your name? Qual é o seu nome? E também pode ser, nesse caso é qual, pode ser também o que. Então, what are you doing? What are you doing? Tá? O que você está fazendo? Tá? Então, aí no caso, o que. Tá? Na sequência, eu te explico outra, né? Outra pergunta com W, que é which. Tá? Which lembra um pouquinho bruxa, né? Assim, a pronúncia é igualzinha praticamente. Só que a escrita é um pouquinho diferente, tá? E esse which, na pergunta, ele quer dizer qual, tá? Então, qual que é a diferença entre o what e o which? Quando que eu usar um ou outro? Eu vou usar o which quando eu tiver opções mais restritas, tá? Então, quando eu tiver opções mais restritas, eu vou usar o which. Então, por exemplo, what's your name, tá? Eu estou usando o what por quê? Porque quantos nomes que você pode ter? Milhares, né? Você pode ter milhares de nomes, tá? Então, quer dizer, é uma opção muito ampla. Agora, por exemplo, which department do you work? Né? Which department do you work? Qual departamento você trabalha? Então, nesse caso, a opção mais restrita. Você pode trabalhar no finance, que é financeiro. Você pode trabalhar no sales, que é vendas, tá? Então, já é uma gama mais restrita de opções. Além disso, o which também pode ser usado para quando você tem opções, tá? Quando você oferece opções, você sempre tem que usar o which, porque obviamente opções vão ter opções mais restritas, né? Então, por exemplo, which food do you prefer? French fries or pizza? Então, qual comida você prefere? Batata frita ou hambúrguer? Tá? Então, o que acontece? Você está oferecendo opções para a pessoa escolher. Quando você está oferecendo, você tem que usar o which, tá? Então, opções restritas, which, opções mais amplas, what, tá bom? Bem, a terceira é where. Where quer dizer onde, tá? Então, por exemplo, where are you going? Where are you going? Onde você está indo, tá? Então, é para saber onde está alguma coisa e tal, ou alguém, certo? Quarta, why. Why quer dizer por quê, tá? Então, o porquê, eu vou te dar um exemplo. Why do you close the door? Why do you close the door? Por que você fecha a porta? Eu tô perguntando pra você, por que você fechou a porta? Por que você fecha a porta, tá? Se você fechou, seria did, né? Why did you close the door? Por que você fechou a porta, tá? Então, o que acontece? Para você perguntar, você usa o why. Na resposta, normalmente você usa o because, né? Porque você fechou o why e na resposta because I was tired, por exemplo, né? Porque eu estava cansado, né? Então, normalmente na pergunta eu uso o why
e na resposta o because, tá? Legal? Vamos para a próxima então, que é a who, né? Então who quer dizer quem, tá? Pergunta mais simples. Who are you? Quem é você? Tá? Então eu uso o who. Agora uma coisa importante que eu quero lembrar, não só para você usar com o who, mas para usar com outras também, é a questão das preposições, né? Porque no inglês, quando você vai fazer uma pergunta, as preposições vão no final da frase, não no começo, né? Então, por exemplo, se eu perguntar para quem você trabalha, né? Para quem você trabalha? No inglês já vai ser diferente. Eu não posso falar for who do you work? Não posso. A preposição for, que é para, ela não pode estar no começo da frase. Ela tem que estar lá no final, né? Então eu tenho que perguntar, por exemplo, para quem você trabalha? Who do you work for? Tá? Ou poderia ser com também, né? Se eu perguntar, por exemplo, com qual companhia, com qual empresa você trabalha? Tipo, perguntando um fornecedor seu, né? Eu poderia perguntar who do you work with? Né? With seria com, então esse com vai para o final da frase, né? Então quer dizer, são algumas peculiaridades aí das perguntas em inglês, tá? Bem, vamos para a sexta, que a sexta é interessante, porque a sexta ela já facilita, ela já tem embutida uma preposição, que é de, né? Whose é de quem, tá? Então, whose is it? De quem é isto, por exemplo, né? Então, whose quer dizer de quem, tá? Então facilita porque ele já está com a preposição, né? Tem um outro exemplo. Whose are these keys? Né? De quem são essas chaves? Tá? Então, whose já tem esse facilitador. E finalmente chegamos na oitava dica, que é o H, que é o H, né? Das WH questions. Então até agora eu falei só com H, com W, né? Com W, e com H é how, tá? Então, how ele pode ser usado tanto sozinho como acompanhado. E aí, quando ele está acompanhado, ele tem um outro sentido. E o how ele pode ser tanto como ou quão, tá? Dependendo da situação. Vamos lá. Então, se eu usar ele sozinho, vai ser como? How are you? Como você tá, por exemplo. Né? Então, how are you? Como apenas, tá? Esse how é apenas como, tá? Se eu usar o how junto com much, eu quero dizer preço, né? How much is it? Quanto isso custa, tá? Então, how much é uma forma de perguntar quanto custa, tá? Agora, se eu quero saber algo no plural, algo que eu posso contar, eu vou usar o many, por exemplo. How many cars do you have? How many cars do you have? Quantos carros você tem, tá? Então, quer dizer, quando eu quero perguntar algo que pode ser colocado no plural, eu uso o how acompanhado do many. Tá? Mas se você quiser mais dicas, né, de como usar o many, o much, o a lot of, eu tenho outro vídeo também, só falando desse assunto. Tá? Só falando quando que eu uso o many, quando eu uso o much, tá? Então, dá uma olhada aqui nos canais não, dos vídeos, né, na lista de vídeos aqui, que você vai conferir. Desculpa os latidos aqui, a Magali, minha cadelinha às vezes dá umas latidas aqui, né? Ela latiu agora há pouco, não esquente a cabeça, vamos continuar. Bem, e pode também estar junto com old, tá? How old, que literalmente seria quão velho, né? Mas você não vai perguntar, por exemplo, você vai sair no encontro e vai perguntar pra menina: How old are you? Quão velha você é? Não dá, né? Não dá. Então, quer dizer, a tradução literal nem sempre é mais adequada. A gente tem que adequar para a nossa realidade. Então, qual que é o significado de how old? É quantos anos você tem, tá? Então, quando você quer saber a idade da pessoa, né, qual a sua idade, quantos anos você tem, você vai usar how old. Legal? Bem, e aí você me fala, qual que é o segredo? Ah, Magali de novo. Qual que é o segredo, né? O segredo é o que acontece. Quando você identifica o que um nativo está querendo te perguntar, fica bem mais fácil você responder. Então, vamos supor que você não entenda todas as palavras que ele falou. Se você não entendeu, o que acontece? Se você entendeu a pergunta, provavelmente você vai conseguir responder. Por quê? Porque se a pessoa perguntar where, você já vai saber que é onde. Né? Você já vai saber que a pessoa está falando onde está tal coisa.
né? Se a pessoa falar who, você já vai saber quem, né? Você vai saber que está se referindo quem, tá? Se a pessoa falar, por exemplo, what, você vai já saber que é o que ou qual, tá? Então quer dizer, quando alguém fizer essas perguntas para você, você já vai identificar muito mais fácil e aí você vai ter muito menos dificuldade em responder, tá? E isso, inclusive, é muito útil em provas de proficiência no inglês. Por exemplo, quando eu fui tirar o meu TOEIC, né, que é um certificado na área de inglês de negócios, né? Na época que eu fiz a prova, eu não entendia todas as frases, né? É uma prova muito rápida, é falado muito rápido, né? Então, nem todas as frases eu entendia todas as palavras, mas eu entendi o contexto. Por quê? Porque meu ouvido já estava treinado para essas WH questions, né? Então, se você for lidar numa situação de trabalho, numa situação de prova, que não dá para você ficar parando a pessoa toda hora para perguntar, né? Tipo, pedir para a pessoa, can you speak more slowly, né? Você pode falar um pouquinho mais devagar? Se você não está numa situação que dá para você fazer esse tipo de pergunta, então, para você conhecer as WH questions, é fundamental para você entender o inglês falado e para você conseguir estabelecer uma comunicação com um nativo no inglês. Legal? Bem, espero muito que você tenha gostado dessa dica. E se eu posso te dar uma outra dica, eu vou te dar a dica do inglês mais fácil com a gringa, tá? Inglês com a gringa, né? Inglês mais fácil com o Lucas é meu canal. Inglês com a gringa é o curso que eu indico, tá? E é mais fácil realmente, porque lá vai ter o curso do inglês básico, do inglês intermediário, inglês avançado, vai ter alguns bônus, tipo inglês para viagens, também aulas semanais, tá? Para você praticar o seu speaking, tá? E se você comprar pelo meu link, tá na descrição aqui, você tem o meu bônus, que é o meu suporte pelo WhatsApp. Então, quer dizer, qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar um WhatsApp para mim. Às vezes você acha a dúvida mais adequada é tirar com a Lecil, que ela é nativa inglesa, né? Ela fala inglês desde que nasceu, aprendeu inglês no país de origem e depois que ela aprendeu português, ela é americana. No meu caso, minha língua nativa, a primeira língua que eu aprendi foi o português, nasci no Brasil, depois que eu aprendi o inglês, tá? Então o que acontece? Às vezes alguma dúvida você acha mais interessante tirar com ela. Às vezes, como eu sou professor de português também, às vezes alguma dúvida mais específica assim, entre a relação dos idiomas, né? Você prefere tirar comigo. Então aí você manda o zap pra mim. Então quer dizer, você vai estar com uma solução completa, né? Você tem o atendimento dela, o meu atendimento, e com isso você vai ter uma solução bem mais completa. E ainda tem outra coisa que não tem comparação, que são aulas particulares, né? Aula particular não tem comparação, é a melhor solução, porque o professor vai fazer aulas especialmente para você, vai verificar o seu nível, vai te dar um feedback muitas vezes na hora, né, do que você precisa melhorar, vai recomendar exercícios focados para você, práticas voltadas para seu aprendizado, né? Então, algo personalizado, não tem comparação, né? A melhor solução para você aprender inglês é a aula particular. E eu, nesse momento, tenho algumas aulas particulares disponíveis ainda, alguns horários, tá? Então, se você tiver interesse, manda aqui no meu e-mail, tá? Tá aqui na descrição, manda no meu e-mail que horários que você tem disponível, para a gente conversar, bater um papo e fazer uma programação de aulas legal para você aí, para você ter realmente acesso à melhor forma de aprender inglês. Legal? Bem, então estou à disposição, tá? Qualquer dúvida, comenta aqui. Peço que você curta o canal, compartilhe com quem você quiser, com seus colegas, com sua família, tá bom? E também peço que você se inscreva no canal, para você sempre estar recebendo aí novas dicas de inglês, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. See ya!